Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graça pela tua palavra e que o Senhor fale com cada um de nós por meio dela e que seja um momento precioso na vida de cada uma aqui. Dá-nos a alegria de viver de fato este tempo, este momento tão precioso que o Senhor já está falando. A tua presença, Senhor, é garantida pelo Senhor mesmo, pela tua palavra. O Senhor disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ali o Senhor habitaria, a Trindade Santa estaria conosco. E é o Senhor quem faz de fato a diferença, é o Senhor que é o sentido dessa reunião. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor repreenda toda ação contrária, tudo aquilo que quer impedir que a vida, que a luz resplandeça no íntimo, porque a tua palavra diz que o reino de Deus é uma questão de íntimo, é uma questão de internalidade. Ele não está do lado de fora, ele não está lá, ele não está acolá, ele está lá dentro em nós. Que dentro, Senhor, no íntimo de cada pessoa aqui, o Senhor possa falar por meio da tua palavra, gerando vida, luz, gerando liberdade, gerando esperança, gerando fé. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, nós temos trabalhado nessas últimas reuniões a questão da fé e a questão daquilo que de fato nos alimenta, aquilo que nós perguntamos em algumas reuniões sobre, primeiro, o que você estava comendo e depois aquilo que te alimenta. E eu queria hoje pensar numa dualidade que eu percebo no corpo de Jesus Cristo, na vida das pessoas de uma forma geral, sempre olhando para a realidade da palavra como se fosse uma situação mágica, uma circunstância mágica, sempre tirando ou deixando de lado a dimensão humana do processo da ação de Deus. E aí nós caímos em duas armadilhas. Ora, a gente se vê no estado bipolar da alma, em que você pensa que você pode fazer tudo, e que você é o sustento, o arrimo da sua vida, e ora você se desesperança totalmente, porque você olha para você e não encontra recursos. Isso de alguma forma lhe paralisa na caminhada. Nós temos falado que a fé é para a vida, a fé é para o dia a dia, a fé tem a ver com as escolhas, com as demandas, com os desafios que você vai encontrar no dia a dia, no chão da história. A palavra de Deus nos ensina que nós não precisaremos de fé quando o escatom, quando a realidade plena de Deus estiver aqui estabelecida em nós. Nós cremos no reino de Deus que já chegou, mas a gente também vive uma dimensão do ainda não, como alguns teólogos apresentam. É o já, mas ainda não. É o reino de Deus que já chegou, mas ainda está por ser plenificado. Nós não vemos ainda todas as coisas como deveria ser, mas para andar nesse mundo onde a ambiguidade nos habita, né? Nós temos a ambiguidade do certo e do errado, da fé e do medo. Nós temos as ambiguidades das rachaduras que nos habitam, e muitas vezes nós vamos trilhando o nosso caminho, ora olhando para nós, para o que podemos fazer, e isto gera desdobramentos, complicações, situações com as quais depois a gente tem que lidar sem saber muito bem como vai fazer com isso. Ou ora a gente se apega, se permitindo ser formatado, conformado com este mundo, de tal forma que isso explicita a ideia de que não há mais uma esperança, um vigor, uma energia dentro de nós que nos faça caminhar na direção daquilo que nós não vemos, daquilo que não é uma possibilidade para nós, mas porque não é uma possibilidade para nós, não significa que não pode ser mudado, não significa que não pode ser alterado. Preste atenção nisso que eu estou dizendo, vê se isso não é uma realidade na sua vida, vê se você já não experimentou isso no chão da história. Momentos em que você achava e tinha a esperança de mudar tudo à sua volta, e você de fato dispensou energia, vontade, dispensou recursos para fazer isso, e depois percebeu que você não deu conta de todos os desdobramentos da sua ação, que a sua ação gerou, e você às vezes se decepciona, fica um pouco retraído,
E se em algum momento você olha para a sua vida e olha para as circunstâncias que habitam a sua vida, e você nem gosta de olhar muito para ela porque é melhor deixar de lado, é melhor não encarar essa situação, uma vez que eu entendo que não tenho forças para mudar isso. E aí aquilo fica lá, do jeito que é, do jeito que está, mesmo que no fundo você perceba que aquilo é prejudicial a você, que aquilo gera medo, culpa, gera ansiedade, gera desassossego, e você então nem quer pensar muito nisso. Você começa a ficar encolhido, você começa a aceitar a canga, a forma de um mundo desesperançado, ou de um mundo onde os fracos não têm vez. E para a gente pensar um pouquinho, eu gostaria de ler com vocês alguns textos. O primeiro deles está no Êxodo, capítulo 2, os versos 10 até o verso 15. Êxodo capítulo 2, versos 10 até o verso 15. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam, e perguntou ao culpado: por que feres ao teu próximo? O homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. Dá uma chegadinha no capítulo 3, verso 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Vá para o 4, o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falastes ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor a tua graça de nos revelar a tua palavra. Bom, aqui nós temos, em primeiro lugar, a história de um camarada muito conhecido da fé. Moisés é uma figura muito importante na narrativa bíblica, e ele passa por um momento muito especial, porque de alguma forma a sua história é uma história muito peculiar. Ele vem numa espécie de paralelo com Jesus, né? Jesus foi aquele que de alguma forma o supera dentro da realidade bíblica. Mas assim como no tempo de Jesus havia uma intenção de matar as crianças, também no tempo de Moisés havia a mesma intenção. E Moisés então foi protegido pela sua mãe durante um tempo, e depois ele foi colocado num rio, e à mercê da graça e da providência divina, para ver se ele de alguma forma poderia sobreviver àquele momento. Mas a sua irmã Midian o ficou acompanhando e observando em que lugar aquilo daria, o que aconteceria com aquele rapaz, com aquela criança, melhor dizendo. E de repente ele se vê num contexto em que a filha de Faraó o percebe.
E aí sua irmã, muito astuta, observa a situação e propõe, como se fosse obra do acaso ela estar ali, que uma mulher hebreia cuidasse dele, e no caso esta mulher era a sua própria mãe. E aí Moisés ele é cuidado pela sua mãe, mas ele passa a ser ensinado, instruído em toda a ciência do Egito. Ele começa a crescer e a aprender toda aquela forma de pensar, todos os sofismas, todo o conhecimento. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. E isto vai formatando a sua cabeça, vai formatando a sua personalidade. E nós temos tratado aqui essa ideia do Egito como uma figura de mundo, dos valores que habitam o mundo e que promove de alguma forma valores contrários ao reino de Deus. E isto vai sendo criado, introjetado, colocado na mente e no coração de Moisés. Mas ele lembra das suas origens, ele sabe, porque ele foi tomando consciência à medida que ia sendo cuidado pela sua própria mãe, e ele sabia quem era o seu povo, ele sabia quem eram os seus irmãos, ele sabia que de fato ele era um hebreu. E ele via a situação do povo hebreu, ele percebia, ele entendia, ele via, ele era um cara inteligente, ele era um cara que sabia analisar o mundo à sua volta, ele sabia criticar a realidade à sua volta, ele sabia avaliar as estruturas, e ele via que existia um estado de opressão. E ele começou a se perceber e a se enxergar, talvez como uma voz, como alguém que pudesse, que tivesse a condição, eu não sei se de alguma forma isso foi alimentado dentro dele, eu sei que como propósito de Deus, isso depois é revelado, uma vez que Deus surge, aparece para ele, apresentando justamente este desígnio: eu vou a partir da sua vida libertar um povo, libertar o meu povo, eu vou lhe usar como instrumento. Mas antes de se perceber como instrumento, ele olhou à sua volta, avaliou a sua volta e decidiu agir. E decidiu agir pela sua força, pela sua capacidade, por aquilo que lhe era próprio, possível fazer. Muitas vezes eu e você também vivemos a vida a partir de toda esta sabedoria do mundo, que nos é passado, que nos é acumulado, que nos é ensinado, com valores que é da farinha pouca meu pirão primeiro, é o lugar onde os fracos de fato não possuem vez, é o lugar onde cada um está por si, onde você precisa ser o melhor, o mais capaz, o mais poderoso, onde você precisa ser ouvido, onde você precisa ser destacado, onde você precisa ser distinguido. Tudo isso, nós vivemos a ditadura do mérito. O cara que chega em primeiro, o cara que sabe mais, o cara que tem mais títulos, o cara que tem mais dinheiro, a pessoa, tudo isso nós vamos valorizando, e muitas vezes nós não queremos saber da coisa mais elementar, que está do lado de dentro, do peito, os valores que ela carrega, a bondade, a verdade, a justiça, tudo aquilo que tem conexão com a boa notícia de Jesus a nós. Nós avaliamos as pessoas a partir da coluna social dos nossos jornais, das revistas, da importância que ela tem no mundo. E nós muitas vezes invejamos, queremos dispor desse poder. Queremos viver a partir dessa realidade, mas não entendemos que esta realidade nos torna pior como pessoas. Porque para poder ser nesse mundo, você precisa tomar a forma de um mundo que a palavra de Deus diz que é mau, que carregam valores ruins, principalmente para a relação. Eu lembro quando eu era moleque, eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, com 16 anos eu assumi um departamento da empresa, até que eu troquei de empresa, porque eu queria ser vendedor naquela época, nesse tipo de ramo que eu trabalhava, que era eletrônico. E aí, eu lembro que tinha um cara que ele era muito inteligente,
um cara muito inteligente, sabia muito do ramo, mas eu fiquei ali encafifado, eu coloquei aquele cara na mira e eu falei, cara, eu preciso vender mais que esse cara. E um dia numa reunião, esse cara estava meio chateado e nós estávamos numa reunião de equipe e ele falou assim, bom, eu tenho família para cuidar e o Alexandre, ele não quer saber, ele atravessa tudo, ele vai para cima. E daí eu levantei e falei assim, se você tem seus filhos para cuidar, o problema é seu. Eu tenho o meu futuro para fazer, te vira. E eu lembro que o meu patrão vibrou com aquilo. O meu patrão achou aquilo o máximo. Eu não estava nem aí para o cara, eu não estava nem aí para os filhos dele, e eu não estava nem aí para a relação com ele. Eu simplesmente assimilei o valor do mundo, a competitividade do mundo, a ideia de que quem pode mais chora menos, esse darwinismo social que nós temos vivido e que tem sido sacralizado por esse tipo de pensamento, onde não há misericórdia, não há compaixão, não há serviço, não há espaço para o fraco, onde todo mundo tem que ser melhor do que parece, ou precisa parecer ser melhor do que de fato é. Ninguém pode apresentar. Uma das grandes dificuldades que eu tenho na psicologia do esporte, de ter acesso a um atleta, é que no meio que ele vive, ele não pode dizer que tem problema. É um meio tão competitivo, que o simples fato dele estar falando comigo, já pode representar uma dificuldade para fechar um contrato ali na frente. É um ambiente onde o que prevalece é o forte, onde o que prevalece é o poder. E o poder, queridos, ele não pode ser relativizado, o poder precisa se impor. E é isso que Moisés faz. Moisés olha e ele vê um ambiente de justiça, de injustiça, e ele quer gerar justiça, sem entender que para ser justo, nós precisamos nos tornar tão mal quanto a injustiça recebida. E ele vai para cima tentando ver o lado do seu povo, tentando ser uma resposta para esse povo, tentando ser um alento, alguém que lá do palácio consegue enxergar a minha dificuldade aqui no chão da fábrica e consegue tomar as minhas dores e consegue andar em direção às minhas necessidades, e ele acha que pode fazer, e ele de fato pode, e ele de fato faz, mas ele faz algo sustentado no seu poder. E muitas vezes é o que nós fazemos, vivemos o nosso dia a dia sustentado pelo nosso poder, pela nossa capacidade de avaliar a vida e de exercer ou de criar um novo destino para uma pessoa, para um rumo, para uma situação. E de fato você e eu temos poder para isso, mas nós não temos o poder para os desdobramentos que advêm disto. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Se não há comunhão em Jesus, se não há relação em Jesus, se não há fluxo em Jesus, se não há apoio em Jesus, significa que o que você faz, seja lá o que for, não terá absolutamente nenhum significado ou sentido. Na hora que bater o vento, na hora que bater a água, vai desmoronar. Você pode até ter a capacidade, o poder de se impor sobre algo, uma situação ou alguém, mas não necessariamente que ali se manifestará de fato o poder da graça, do Evangelho, que habita e que faz habitar a verdade, a bondade e a justiça. Você vai e age, ele foi e agiu, ele matou um opressor do seu povo, nada mais legítimo do ponto de vista humano. E ele cresceu com esse movimento, tanto é que no outro dia ele começa a perambular no meio do seu povo e se coloca como juiz numa demanda. E se apresenta como aquele que tem uma fala diferente, uma fala de encontro,
uma fala que tenta sanar as dificuldades. Mas quando ele ouve assim, viu? O que você está pensando fazer comigo? Você está pensando em me matar igual você fez com o cara ontem? Igual você fez e escondeu? É outra realidade que a gente pensa que vai dar conta. Nada que a gente faça permanece oculto, escondido. Tudo que a gente faz, de alguma maneira, será manifesto. Isto está em nós. É o pão de Gideão. É a ideia do... Como é que é o nome do Batista aí que está complicado? Do Joesley. Você já imaginou que o cara... ele mesmo entrega um material que ele gostaria de ocultar? A gente acha que isso é engano. A gente acha que isso é... Não, isso é a vontade. É a pressão daquilo que você fez em oculto, mas que você não consegue guardar por muito tempo. De alguma forma você se torna cagueta de si mesmo. Delação, né, Silas? Delação de si. É quando você olha para a criança, cara. Eu fico vendo meu filho, o Mateuzinho. Se ele fez alguma coisa que é errado, ele chega para você, no andar dele você já vê que está diferente a coisa. Mas daqui a pouquinho ele fala: será que eu... Ô pai, é errado fazer não sei o que lá? Ô pai, eu não estou vendo aquele vídeo que o senhor quer que eu veja. Aí você vai lá, está ligado no vídeo. Esta pressão que está em nós e que sai de alguma forma, que nós não conseguimos, que se você engolir ela somatiza. Ela pode somatizar daqui 50 anos, mas ela vem. E quando ele está diante do defunto desenterrado da areia, e ele está diante da fala do cara que diz assim: você está pensando em me matar, qual você fez com o egípcio? A primeira coisa que o habita é o medo. As pessoas vivem com medo. O medo é uma constante dentro de nós. Porque este sentimento de inadequação está o tempo inteiro nos incomodando. Porque é difícil manter a pose, é difícil manter a ideia de que nós somos quem não somos, de fato. É difícil sustentar esta realidade que o mundo cobra de nós. Ninguém suporta meia hora de um olhar fixo e sem amor. Nenhum de nós aqui suportamos. Ninguém neste planeta suporta. Nem nós nos suportamos muitas vezes. Tem gente que não se perdoa. E o fato de não se perdoar é o fato de desconhecer a realidade plena do Evangelho, que nos desnuda, que nos coloca numa condição de saber quem de fato somos, que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus verdadeiramente. Todos nós nos extraviamos, a uma nos fizemos inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Até o nosso bem está contaminado. A moça que chega para a mãe no dia que a mãe resolve fazer a partilha dos bens em vida, e tendo 4 filhos, dá 25% para cada filho, no inventário, e a filha chega para a mãe e fala: mãe, isso não é justo. Não é justo o quê, filha? Não é justo eu e os meus irmãos receberem a mesma porcentagem. Eu não casei, mamãe. Eu abri mão da minha vida para ficar cuidando da senhora. E ela diz assim: filha, quanto foi o seu serviço? Que eu faço o cheque. Você não fez para mim, você fez para você. Aquilo que nós poderíamos olhar e dizer: nossa, que menina bacana. Quando vem à tona a sua motivação, você olha: meu Deus. É como o filho que fica, como o filho da parábola de Lucas. Há quanto tempo eu estou com você, pai, sem desobedecer uma ordem tua? Mas ele está ali para poder ter um olhar especial,
para ter uma porção especial. Nunca o Senhor me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Até aquilo que a gente chama de bondade, até as nossas obras de justiça, estão contaminadas por esta estrutura impura. Como descrito no capítulo 5 de Mateus, não há pureza no coração, há sempre uma carta na manga, há sempre uma outra possibilidade. O fazer pelo fazer, o fazer pelo amor, o fazer por conexão com aquilo que é bom, justo, de boa fama, pura e simplesmente. Não. Há sempre este lugar do soslaio. Sabe o que é soslaio, não? Esse lugar da penumbra. Mas o Evangelho vem e desmuda tudo isso. Quando nós estamos diante do Evangelho encarnado, nós nos percebemos, como os teólogos do Pacto de Lausanne cunharam a frase que dizia: em Jesus Cristo nós vemos Deus como é e nós como deveríamos ser. E olhando para Jesus, nós nos percebemos como flagrante, puro. Se Ele é a vida, eu estou morto. Se Ele é a verdade, eu sou uma mentira. Se Ele é o caminho, eu estou totalmente perdido. Esta liberdade que o Evangelho traz. Eu sei quem você é. Eu sei o que lhe habita. Eu sei da sua humanidade. Eu sei. Mas eu amo você. Moisés, diante dessa descoberta, brota o medo. Brota o medo. E o próximo passo é a fuga. Que é o que nós fazemos na nossa vida. Nós fugimos. Nós não queremos encarar os nossos problemas, nós não queremos nos encarar, mas sabe o que nós fazemos? Protelamos o nosso problema à medida que o intensificamos para um momento futuro, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se encarar, você vai ter que se ver com você mesmo. E o Evangelho é esse ambiente onde a luz chega e faz de todo mundo um flagrante, a vida de todo mundo está exposta pela pessoa. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz, Jesus. E diante de Jesus, todos nós fomos alinhados numa mesma condição. A palavra de Deus vai dizer que Deus encerra todos debaixo do pecado. Para quê? Para jogar todo mundo no inferno? Não. Para usar de misericórdia para com alguns. Não, para usar de misericórdia para com todos. Este é o momento onde ele achou que podia. Deixa comigo, eu resolvo, eu faço, eu aprendi, eu estudei, eu sou forte, eu sou da casa de Faraó, eu conheço como funciona. Vai, faz. Faz, não consegue dar conta dos desdobramentos do processo. Medo, fuga. Medo, fuga. E aí, nós sabemos dessa história, ele vai e se depara diante de um poço, ele conhece uma moça, ele vai conhecer o seu sogro, e daí ele fica 40 anos sendo desconstruído de tudo isso que foi formatado, feito dentro da sua cabeça. De todos esses valores que se tornaram sofismas, que se tornaram fortalezas de pensamento que enviesa a maneira dele ver e enxergar o mundo. Ele foi desconstruído. Aquilo que era o ápice do mundo, ele viu que não era nada. E de repente, ele olha para uma sarça, e o interessante não é que a sarça estava pegando fogo, é muito comum naquela região, esse tipo de evento. A grande questão é que a sarça não se consumia, e ele resolve se aproximar, então Deus começa a falar com ele, e Deus tem uma vocação para ele, fala: olha, eu quero que você vá falar com o faraó. E a fala que nós lemos é: quem sou eu? No 4 ele diz assim: ah, Senhor, a minha língua é meio travada, eu sou bem pesado, eu não consigo. Vamos ler esse texto? 4:10, Êxodo 4:10. Ele diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente,
nem antes, nem depois que falastes ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. No 3:11 ele diz assim: naqueles dias, então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Nós vivemos nessa gangorra. Ora nos achamos capazes e vamos em direção e fazemos e acontecemos, e muitas vezes não damos conta com os desdobramentos da nossa vida, porque fizemos aquilo por nós, fizemos o que podíamos e absorvemos a ideia da maldade como bondade de um mundo que valoriza esse tipo de coisa. Eu olho e eu acho isso interessante, né? Você vê figuras como as figuras do show business, por exemplo, figuras como Michael Jackson. É tão interessante como eles endeusam uma pessoa como Michael Jackson. Os tabloides, os jornais, a mídia, tudo vai falando, vai criando aquela imagem de um cara quase demiurgo, um semideus. Mas na hora que a humanidade dele aparece, que você descobre que ele está tomando Propofol, acho que é isso o nome, não sei, para dormir, eles começam a olhar com desdém: tadinho, não aguentou a fama, tadinho, espirocou. Como se não tivesse nenhuma relação com aquilo que o mundo valoriza. Eles tentam se isentar. O mesmo que é alguma coisa, daqui a pouco não é nada. É o Neymar nas dois primeiros jogos da Olimpíada. A Marta era melhor que ele. Eu lembro que aparecia uma camiseta assim, riscado Neymar e escrito Marta. Depois riscaram de novo Marta e escreveram assim: o rapaz do salto com vara. Que não sabia o nome dele. É assim, o mundo é assim, cara. Você é o que você é agora. E aí eles endeusam. Na hora que a sua humanidade aparecer, você é tratado como alguém digno de dó, que não aguentou, que não foi capaz. Mas Moisés agora está com esse olhar. Ele está com esse olhar de: quem sou eu? Quem sou eu? Quantos desafios encontram na sua vida hoje? Desafios dos quais você foge, desafios dos quais você tem medo, coisas dos quais você não se permite nem pensar. Coisas íntimas, como perdão, como relação, como vida, como pensamento, como valores, que precisam ser substituídos e trocados, e você prefere deixar de lado, não enfrentar, porque afinal de contas, quem é você? Ou coisas práticas, um desafio, uma profissão, um país novo, uma vida nova, que você diz assim, fala: mas quem sou eu? Quem sou eu para mudar a minha irritabilidade? Quem sou eu para mudar a minha perversidade? Quem sou eu para mudar o meu jeito de pensar? Quem sou eu? Quem sou eu para andar em direção ao bem? Quem sou eu para andar em direção ao justo? Quem sou eu para abrir mar? E aí sabe o que sobra? A religião. A desgraça da religião sobra. Quando a gente não consegue fazer a síntese, ou a gente abraça a maldade do mundo como única possibilidade, ou a gente abraça a ideia da mentira da religião, da aparência, do parecer ser, ou então esta frustração de alguém que diz assim: quem sou eu? Coitadinho de mim. Isso ele fala no 3, Deus fala: meu, você vai lá, eu vou ser com você, você vai ver, pega esse cajado aí, você vai ver. Aí daqui a pouco, ele fala de novo, ele fala assim: cara, eu sou meio gago, eu não tenho eloquência, eu não vou saber trocar ideia. Deus não depende de mim, Deus não depende de você para fazer o que Ele quer fazer em você. Ele não depende de mim, de você, para fazer o que Ele quer fazer através de você.
Porque Deus pode fazer tudo e qualquer coisa sozinho, por meio da sua palavra. Ele disse assim: haja luz. E o que aconteceu? A luz. Eu costumo perguntar, se Deus resolvesse evangelizar sozinho, quanto tempo você acha que Deus evangelizaria o mundo? Nós falamos de evangelismo. Você já tem ideia de quando nós atrapalhamos Deus? Porque Ele resolveu fazer isso através de nós? Os caras já estão falando de 70 milhões de cristãos no Brasil. Imaginou um falando para um? No outro ano, 140 milhões. No outro ano, 280. Já invadiu aqui Paraguai, já está para o Uruguai, já está entrando. Estou falando de 3 anos. Um cara que você abraçou para falar do amor de Deus. E nós estamos aqui há 500 anos. Isso aqui foi jesuíta que fez isso aqui, cara. Depois veio os protestantes. E a gente não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque o importante não é o que você faz, é o que tipo de relacionamento você constrói enquanto faz o que você faz. A coisa mais importante não era eu ter dito para o Dante naquele dia: se lasque com seus filhos. Era eu ter abraçado o Dante naquele dia, que era o nome dele, e falar: irmão, me perdoa. Me perdoa porque eu estou atropelando mesmo. Me perdoa porque eu estou sendo ganancioso mesmo. Me perdoa, cara, porque eu estou sendo mau. Era abraçar ele e falar: me perdoa. Você é mais importante para mim do que qualquer coisa que eu possa fazer. Deus só nos incluiu no processo porque Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Deus não precisa de nós. Ele é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse. Mas Ele é o Deus que tem o seu coração derretido por seres humanos. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de uma maneira tão inexplicável, que a única maneira de explicar é pela loucura da ação de Deus em si, de dar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça nesta vida louca, mas tenha vida eterna, tenha paz, tenha descanso, que não viva a partir das suas possibilidades, que não viva num determinismo claustrofóbico e angustiante. Freud é um cara que soube ler a alma humana e percebeu, ele soube ver bem o que é ser um velho homem. Mas como ele não transcendia, ele abraçou um determinismo de dizer assim: não tem jeito. Não tem jeito, é esse mundo da morte. É esse mundo do quem sou eu, onde Deus sou eu, porque Deus depende de mim. Se eu sou capaz, Deus é capaz. Se eu sou incapaz, Deus é incapaz. E aí eu vou vivendo essa estrutura, ou da vida louca do mundo, ou da religiosidade vazia das aparências, sem alma, sem discernimento, sem descanso, sem contentamento, sem alegria, sem vida, sem frutos. Parece a figueira, dando todo o indício de que tem fruto, mas no fundo está desprovido do tal. Essa é a estrutura da religião. A religião se importa com a aparência, com o que você pode parecer ser, porque a religião e o mundo são de fato as mesmas coisas. O Evangelho é aquilo que vai e lança luz no seu íntimo, e na hora que chega, precisa chegar com graça, porque o que vem no carretel da graça é a verdade. A palavra de Deus diz que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, porque ninguém suportaria a verdade de Jesus se não fosse a graça e o amor de Deus preparando o terreno para dizer: vem aqui que eu vim buscar é pecador mesmo, eu não tenho nada a ver com justo,
com quem pensa que é justo. O meu negócio é com gente de verdade. Gente de verdade carece da graça, carece da misericórdia. E aí, querido, eu estou na caminhada do Evangelho faz mais de 20 anos. E essas coisas eu estou aprendendo agora. E a minha vocação tem a ver com pessoas e tem a ver com comunicar algo que tem o seu chão, a sua base, o seu alicerce na boa notícia do Evangelho. E o que eu estou dizendo aqui é isto. O que eu tenho aprendido de Deus, eu estou tentando passar para vocês. Sejam! Ousem! Caminhem com fé, com coragem. Por causa de Deus. Não avalie o mundo pelas suas possibilidades. Porque quando você olha pelas suas possibilidades, a única coisa que você consegue enxergar é o seu umbigo. Mas quando você olha na perspectiva do Evangelho, você já chegou onde tinha que chegar. Você já é um herdeiro de Deus, já é um co-herdeiro com Cristo. E a vida no chão da história é só a afinação dessa realidade escatológica no hoje. É como eu posso expressar a imagem de Deus no aqui e no agora. Como eu posso me envolver com as coisas de Deus no aqui e no agora. Como eu posso glorificar a Deus enquanto faço o que eu faço. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça outra coisa qualquer, quer eu toque o carrom, quer eu toque o violão, quer eu pregue, quer eu caminhe, quer eu ensine, quer eu... qualquer coisa. Deus seja visto. É isto a glória de Deus. A glória de Deus é Deus sendo visto em nós. Essa é a essência de Gênesis 1:26. Você e eu viemos a esse mundo para que Deus pudesse ser visto. Façamos o homem com um telos, com um propósito, que ele carregue a nossa imagem, que ele carregue o nosso caráter, a nossa semelhança, e que ele governe, que ele expresse o nosso reino, ou o reino de Deus, na criação. E a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. É a partir de nós que Deus pode ser pregado. Não como quem ensina um dogma, uma doutrina, mas como aquele que tem dentro de si o reino de Deus, no qual Jesus Cristo vive. Não vivo mais eu, mas Cristo é a minha vida. E o viver que eu tenho na carne, no chão da história, eu vivo pela fé, não pela minha possibilidade, não pelo aquilo que eu vejo ou deixo de ver em mim. Eu vivo pela fé do Filho de Deus, pela fidelidade do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E aí, meus irmãos, a pegada é outra. Eu estou seguro. E só para encerrar a nossa fala, João 6,57. Assim como significa do mesmo jeito que. Rapaz, essa minha Bíblia, não sei se vocês conseguem enxergar alguma coisa, só tem um risco aí para vocês, né? Isso aqui é a Bíblia de um irmão que deixou aqui. E eu falei, vou levar hoje o celular e o computador, mas aí eu quis pegar a Bíblia mesmo, mas a letrinha é pequenininha. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu estava pensando o que é a palavra de Deus, e o que habitou o meu coração, até postei na minha página do Face, a palavra de Deus é tudo aquilo que eu sei que Deus diria, porque já disse em Jesus. Às vezes chega uma palavra para você dizendo assim, você não consegue. Esta é uma palavra que Deus jamais diria a você.
Às vezes chega uma palavra de Deus dizendo para você assim: viu? Você não presta. Esta é uma palavra que Deus jamais diria para você. Às vezes chega um pensamento no seu coração que diz assim: você não vai conseguir. E aí entra qualquer questão: você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir namorar, você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir pensar diferente, você não vai conseguir. A palavra de Deus diz assim: aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Quantas palavras, quantos pensamentos que chegam até nós, que geram culpa, que geram medo, que geram ansiedade, que geram vergonha, e a gente acolhe essas palavras no nosso coração, esses pensamentos, dá a elas crédito, mas elas são palavras que jamais Deus diria. Sabe por quê? Porque Deus tem para você uma boa nova, uma boa notícia, de que você não está mais à mercê de você, de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o privilégio de ministrar esta reconciliação. Deus ama a mim e ama você. Deus quer libertar você. Deus quer te dar vida, a mim e a você. Viva da palavra. Viva de Jesus. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esta é a síntese do Evangelho, que mostra a nossa impossibilidade de fato, mas que vem dispor a nós todo o poder de Deus, para fazer de nós filhos e filhas de Deus. Este é o grande poder do qual eu não me envergonho. Este é o Evangelho, que não muda comportamento, muda vida. Porque você sempre vai ter o mal habitando em você, até aquele dia. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas agora, eu tenho a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que me liberta desses condicionamentos malignos do lado de fora de mim. Onde ora Deus sou eu, ou ora eu não sou ninguém. Como diz Paulo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi feita ao vão. Você já agradeceu a Deus por ser o que você é? É porque você acha que precisava ser melhor. O que Deus quer fazer de mim e de você é Jesus. Um dia nós teremos a imagem de Jesus. Mas a vereda do justo é como a luz da alva, que vai brilhando, 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 até quando? Até ser dia perfeito. Até lá, o que sobra para a gente é viver pela fé. E viver pela fé é viver pelo que Deus diz de nós. E a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo
se fez novo. Eu quero orar com você. Pai querido, dá-nos a graça, Senhor, de não viver nesta bipolaridade da alma adoecedora, onde ora tentamos resolver a nossa vida na força do nosso braço, e depois, convencidos do nosso fracasso, nos desesperamos e não temos mais a coragem de enfrentar nenhum desafio. Aceitamos a canga, aceitamos a forma e buscamos existir enquanto deixamos de viver. Fazemos tudo para sobreviver enquanto perdemos a grandeza da nossa alma, como o Senhor Jesus nos ensinou. Se alguém quiser salvar a própria vida, irá perdê-la. Dá-nos a graça, Senhor, de viver como igreja, como filhos e filhas de Deus, com um coração grato, enfrentando cada dia o seu problema, com a esperança daqueles que sabem que a ressurreição dará a última palavra. Dá-nos a graça de sermos, Senhor, a expressão do Senhor nesta terra. Eu te dou graças por essa comunidade, pelas pessoas que aqui estão, e eu peço que cada família aqui seja impactada. Eu sei, Senhor, que ninguém sairá daqui indiferente à Tua palavra, porque ela tem o poder de penetrar, ela tem o poder, Senhor, de manifestar a intenção do coração humano, e eu te louvo por isso. É em nome de Jesus que eu agradeço e oro. Amém.